Meu nome é Shirlene Benfica de Oliveira, eu sou professora do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica e na disciplina Gestão e Organização dos Espaços Pedagógicos em Educação Profissional e Tecnológica. Vamos falar hoje sobre o trabalho, a gestão escolar e os espaços da educação profissional e tecnológica. Nesse encontro, faremos uma breve apresentação sobre a relação do trabalho, da gestão escolar e dos espaços da EPT. Como o trabalho é entendido como princípio educativo? Quais são os espaços na educação profissional e tecnológica e como esses se relacionam com a tríade de ensino, pesquisa e extensão? Traremos algumas reflexões. Que características têm essas tipificações educativas? Que critérios devem ser utilizados ou são utilizados na literatura para definir esses critérios ou essas tipificações? Como os objetos educacionais que vocês, mestrandos, estão produzindo podem contribuir com esses espaços? Em encontros anteriores, vocês discutiram sobre o papel do trabalho na vida humana. Baseando-se em Santos 2012, vocês viram que o trabalho é visto como uma categoria ontológica e como uma categoria histórica. O trabalho como categoria ontológica, ele é anterior à educação. Ele é entendido como constituído historicamente por um processo de divisão de classes. Ele é ontológico relativo ao ser em si mesmo, em sua dimensão ampla e fundamental, em oposição ao ôntico, que se refere aos entes múltiplos e concretos da realidade. O que são essas divisões de classe? A divisão da sociedade em classe segue a teoria de Karl Marx, assim como o nosso mestrado profissional. A classe social, ela define-se como conjunto de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que tem afinidades políticas e ideológicas. O trabalho é histórico, pensando-se nas formas históricas de organização do trabalho. Para Marx, o trabalho que nos humaniza, pois o trabalho e a educação se dão no mesmo processo. Sem o trabalho, nossa espécie tende a desaparecer. Temos a limitação do enfrentamento da natureza, mas avançamos na interferência e nas transformações dos meios naturais. Um humano que não trabalha tende a não se humanizar. Aprendemos no coletivo para organizar a produção da existência no processo de manutenção. Desta forma, o trabalho é visto como uma categoria fundante da humanidade. Há um debate sobre o princípio educativo do trabalho e indica que, antes de ser objeto de análise, os saberes dos trabalhadores já se apresentam na empiria desse processo de trabalho. Nos pautamos em Frigoto 2001, Mosella 92 e Santos 2004 e 2010. Se o trabalho ele é visto como uma categoria fundante da humanidade, cabe a nós também lutarmos pelos nossos direitos. Temos aí uma charge para que possamos refletir sobre esse momento histórico e político que estamos vivendo atualmente. Qual é a relação do trabalho com a escola? Qual é o princípio educativo do trabalho? A escola em si é uma forma social, uma instituição social. E a divisão social do trabalho cria formas sociais, áreas e culturas sociais. E por isso, também pode desumanizar esse processo, nos trazendo alienação, discriminação, exclusão, exploração, entre outros. Na medida em que as transformações do mundo do trabalho fazem aumentar a presença da maquinaria em detrimento do trabalho humano. No primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina, pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o modo de ser da educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção correspondem modos distintos de educar com uma correspondente forma dominante de educação.
Em segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida que coloca exigências específicas que o processo educativo deve preencher, em vista da participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. E, finalmente, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina a educação como modalidade específica diferenciada de trabalho, o trabalho pedagógico. Para Santo 2012, uma das vias do princípio pedagógico do trabalho é dada pela própria interface do trabalhador com seu objeto de trabalho, que elucida que o trabalhador mobiliza saberes o tempo todo e não de forma residual, respondendo às lacunas do trabalho prescrito. Dessa forma, uma educação sincronizada com os interesses dos trabalhadores pode constituir pelo e no trabalho, e, portanto, uma via que confronta saberes investidos com implicações sociais, políticas e econômicas para ultrapassar o que Frigoto 2004 denuncia como cidadão mínimo. O que é um cidadão mínimo? Um cidadão produtivo que faz bem feito o que lhes pede e que não se mete o que não lhe cabe. Ele não discute os rumos da economia, da política e seus interesses. Mas, na escola, o que nós queremos? Nós queremos a formação integrada, a formação unilateral do cidadão. Como a escola se organiza para atender essa demanda? A educação deve, nas palavras de Santos, 2012, oferecer a apropriação da produção artística, cultural, científica e tecnológica do seu tempo. A filosofia da praxis não busca manter os simplórios na sua filosofia primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Do ponto de vista técnico-científico, temos a área da gestão da educação, que consiste no conjunto de processos e procedimentos, ações em diferentes níveis de formalização que consideram e intervém em concepções, práticas e fenômenos políticos, sociais, econômicos, culturais e institucionais relacionados e ligados à educação. Esses processos, eles têm o objetivo de melhorar os resultados das várias interfaces da educação. Além disso, eles primam por concretizar a garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola, todos os alunos na escola, e na construção de experiências ricas e transformadoras durante esse processo de escolarização. Nessa área de gestão e educação, há 3 dimensões a serem consideradas: a gestão educacional, a gestão escolar e a gestão de ensino-aprendizagem. A nossa fala de hoje vai focar na gestão do ensino e da aprendizagem, que abrange temas gerais e fundamentais que possibilitam abarcar as diferentes interfaces da escola: processo de avaliação, o clima, o ambiente escolar, a construção do currículo, a diversidade, equidade, a estrutura organizacional, as políticas públicas, os fatores extracurriculares e extraescolares, as finanças, a formação docente, discente, as juventudes, as modalidades e níveis de ensino, as práticas educativas e os recursos humanos. Hoje, nós vamos tratar dos diferentes modalidades e níveis de ensino, as práticas educativas e os recursos humanos envolvidos nesse processo. Nós partimos atualmente do ponto de vista de que a educação formal, geral, ela sofre influência do mundo contemporâneo. Ela passa por constantes mudanças. E o processo de ensino-aprendizagem ele deve acontecer de forma integrada, levando em consideração esse fenômeno da globalização e o fenômeno do desenvolvimento tecnológico. Para que se alcance resultados significativos, as diferentes modalidades de ensino devem ser entendidas como meio de enfrentamento das desigualdades sociais e da exclusão social. Para Almeida 2014, os diferentes formatos educacionais eles precisam conviver e articular-se. De que formatos educacionais eu estou falando? Eu estou falando da educação formal, da educação não formal e da educação informal.
para formar sujeitos pensantes integrados às ciências e às tecnologias. O conhecimento científico, nesse sentido, ele passa por transformações e precisa se adequar aos novos tempos e aos novos espaços escolares, onde uma forma de educação não substitui a outra, mas eles são complementos no processo do desenvolvimento intelectual e pessoal do cidadão. Quais são esses espaços possíveis? A sala de aula, a educação formal, que é uma educação institucionalizada, ela ocorre em espaços sistematizados. Suas atividades são assistidas pelo ato pedagógico e procura-se com a aquisição e construção do conhecimento que atendam às demandas da contemporaneidade nas diferentes disciplinas escolares. Os sistemas de educação precisamente institucionalizados, cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado, desde os primeiros anos da escola primária até os últimos anos do ensino superior e da pós-graduação. Ele está relacionado às instituições escolares, da educação básica e do ensino superior definidas na Lei 9.394 de 96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a escola, com todas as suas dependências, a sala de aula, os laboratórios, quadras de esporte, biblioteca, pátio, cantina, refeitório e outros espaços. Essa educação libertadora, como nos fala Freire, com essa citação que ele nos traz, se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos a ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam, cheios de significação. Então, essa educação libertadora, ela tem que agregar todos os tipos de conhecimentos que são desenvolvidos nas diferentes esferas entre a informalidade e a formalidade no contexto escolar. Que educação informal é essa que estamos tratando? A educação informal é a que acontece em processos naturais e espontâneos. Por sua vez, ela é resultado das ações que permeiam a vida do indivíduo, a vida cotidiana. Ela ocorre nas experiências do dia a dia, ela tem função adaptadora e os conhecimentos adquiridos eles são passados para as gerações futuras. A partir desses conhecimentos informais, a escola agrega conhecimentos formais que expandem os modelos mentais dos aprendizes. Esses espaços informais de educação, onde é possível adquirir e agregar conhecimentos e novas habilidades através das experiências diárias e da relação com o meio. Sendo um processo espontâneo e que não é intencional, a educação informal possui muitas significações distintas. Ela está relacionada com um processo livre de transmissão de certos saberes e de habilidades, assim como a fala comum de um dado grupo, as tradições culturais e demais comportamentos característicos de diversas comunidades presentes em uma sociedade. A educação não formal, ela ocorre fora dos espaços escolares. No próprio local de interação do indivíduo, ela sofre as mesmas influências do mundo contemporâneo como as outras formas de educação, mas pouco assistida pelo ato pedagógico. Ela se desenvolve uma ampla variedade de atividades para atender os interesses de específicos e determinados grupos. Essa educação não formal, ela existe da intenção de determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora do ambiente escolar. Então, nesse sentido, a educação não formal, ela se configura por meio dos projetos sociais, dos projetos de extensão, em que há uma tutoria que orienta as atividades. A educação não formal é um tipo de ensino que pode ser presencial ou à distância e que está em posição intermediária entre a educação informal, que acontece de forma espontânea, e a educação formal, que acontece dentro do contexto escolar. Eles podem ser incluídos os espaços que são regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas atividades executadas.
assim como temos em museus, centros de ciências, parques ecológicos, parques zoobotânicos, jardim botânico, planetários, institutos de pesquisas, aquários, zoológicos e outros. Esse vídeo, ele trouxe para você uma breve discussão acerca dessas relações do trabalho com esses tipos de educação, formal, informal, não formal, e ele traz para você uma reflexão de que nós, que sentimos a necessidade de mudar o mundo e acreditamos que é pela educação que vamos conseguir, que ela já está presente em todos os ambientes em que haja interação entre duas pessoas ou mais. Trago para você uma reflexão sobre em que medida que a educação profissional e tecnológica, que é oferecida pelos institutos federais, consegue associar essa educação informal, formal e não formal à tríade de ensino, pesquisa e extensão, que será o que iremos discutir posteriormente. E seu projeto? E seu produto educacional? Como que ele se insere nessa dimensão? Agradeço a todos pela oportunidade. E é isso. Meu nome é Shirlene Benfica de Oliveira. Eu sou professora do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. E na disciplina Gestão e Organização dos Espaços Pedagógicos em Educação Profissional e Tecnológica, vamos falar hoje sobre o trabalho, a gestão escolar e os espaços da educação profissional e tecnológica. Nesse encontro, faremos uma breve apresentação sobre a relação do trabalho, da gestão escolar e dos espaços da EPT. Como o trabalho é entendido como princípio educativo? Quais são os espaços na educação profissional e tecnológica e como esses se relacionam com a tríade de ensino, pesquisa e extensão? Traremos algumas reflexões. Que características têm essas tipificações educativas? Que critérios devem ser utilizados ou são utilizados na literatura para definir esses critérios ou essas tipificações? Como os objetos educacionais que vocês, mestrandos, estão produzindo podem contribuir com esses espaços? Em encontros anteriores, vocês discutiram sobre o papel do trabalho na vida humana. Baseando-se em Santos 2012, vocês viram que o trabalho é visto como uma categoria ontológica e como uma categoria histórica. O trabalho como categoria ontológica, ele é anterior à educação. Ele é entendido como constituído historicamente por um processo de divisão de classes. Ele é ontológico relativo ao ser em si mesmo, em sua dimensão ampla e fundamental, em oposição ao ôntico, que se refere aos entes múltiplos e concretos da realidade. O que são essas divisões de classe? A divisão da sociedade em classe segue a teoria de Karl Marx, assim como o nosso mestrado profissional. A classe social, ela define-se como conjunto de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que tem afinidades políticas e ideológicas. O trabalho é histórico, pensando-se nas formas históricas de organização do trabalho. Para Marx, o trabalho que nos humaniza, pois o trabalho e a educação se dão no mesmo processo. Sem o trabalho, nossa espécie tende a desaparecer. Temos a limitação no enfrentamento da natureza, mas avançamos na interferência e nas transformações dos meios naturais. Um humano que não trabalha tende a não se humanizar. Aprendemos no coletivo para organizar a produção da existência no processo de manutenção. Desta forma, o trabalho é visto como uma categoria fundante da humanidade. Há um debate sobre o princípio educativo do trabalho e indica que, antes de ser objeto de análise, os saberes dos trabalhadores já se apresentam na empiria, nesse processo de trabalho. Nos pautamos em Frigoto 2001, Mosela 92 e Santos 2004 e 2010. Se o trabalho ele é visto como uma categoria fundante da humanidade, cabe a nós também lutarmos pelos nossos direitos.
temos aí uma charge para que possamos refletir sobre esse momento histórico e político que estamos vivendo atualmente. Qual é a relação do trabalho com a escola? Qual é o princípio educativo do trabalho? A escola em si é uma forma social, é uma instituição social. E a divisão social do trabalho cria formas sociais, áreas e culturas sociais. E por isso, também pode desumanizar esse processo, nos trazendo alienação, discriminação, exclusão, exploração, entre outros. Na medida em que as transformações do mundo do trabalho fazem aumentar a presença da maquinaria em detrimento do trabalho humano. No primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina, pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o modo de ser da educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção correspondem modos distintos de educar com uma correspondente forma dominante de educação. Em segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida que coloca exigências específicas que o processo educativo deve preencher, em vista da participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. E, finalmente, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina a educação como modalidade específica diferenciada de trabalho, o trabalho pedagógico. Para Santo 2012, uma das vias do princípio pedagógico do trabalho é dada pela própria interface do trabalhador com seu objeto de trabalho, que elucida que o trabalhador mobiliza saberes o tempo todo e não de forma residual, respondendo às lacunas do trabalho prescrito. Dessa forma, uma educação sincronizada com os interesses dos trabalhadores pode constituir pelo e no trabalho, e, portanto, uma via que confronta saberes investidos com implicações sociais, políticas e econômicas para ultrapassar o que Vrigot 2004 denuncia como cidadão mínimo. O que é um cidadão mínimo? É um cidadão produtivo que faz bem feito o que lhes pede e que não se mete o que não lhe cabe. Ele não discute os rumos da economia, da política e seus interesses. Mas, na escola, o que nós queremos? Nós queremos a formação integrada, a formação unilateral do cidadão. Como a escola se organiza para atender essa demanda? A educação deve, nas palavras de Santos, 2012, oferecer a apropriação da produção artística, cultural, científica e tecnológica do seu tempo. A filosofia da praxis não busca manter os simplórios na sua filosofia primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Do ponto de vista técnico-científico, temos a área da gestão da educação, que consiste no conjunto de processos e procedimentos, ações em diferentes níveis de formalização, que consideram e intervém em concepções, práticas e fenômenos políticos, sociais, econômicos, culturais e institucionais relacionados e ligados à educação. Esses processos, eles têm o objetivo de melhorar os resultados das várias interfaces da educação. Além disso, eles primam por concretizar a garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola, todos os alunos na escola, e na construção de experiências ricas e transformadoras durante esse processo de escolarização. Nessa área de gestão e educação, há 3 dimensões a serem consideradas: a gestão educacional, a gestão escolar e a gestão de ensino-aprendizagem. A nossa fala de hoje vai focar na gestão do ensino e da aprendizagem, que abrange temas gerais e fundamentais que possibilitam abarcar as diferentes interfaces da escola, processo de avaliação, o clima, o ambiente escolar, a construção do currículo,
a diversidade, equidade, a estrutura organizacional, as políticas públicas, os fatores extracurriculares e extraescolares, as finanças, a formação docente, discente, as juventudes, as modalidades e níveis de ensino, as práticas educativas e os recursos humanos. Hoje, nós vamos tratar dos diferentes modalidades e níveis de ensino, as práticas educativas e os recursos humanos envolvidos nesse processo. Nós partimos atualmente do ponto de vista de que a educação formal, geral, ela sofre influência do mundo contemporâneo. Ela passa por constantes mudanças e o processo de ensino-aprendizagem ele deve acontecer de forma integrada, levando em consideração esse fenômeno da globalização e o fenômeno do desenvolvimento tecnológico. Para que se alcance resultados significativos, as diferentes modalidades de ensino devem ser entendidas como meio de enfrentamento das desigualdades sociais e da exclusão social. Para Almeida 2014, os diferentes formatos educacionais eles precisam conviver e articular-se. De que formatos educacionais eu estou falando? Eu estou falando da educação formal, da educação não formal e da educação informal, para formar sujeitos pensantes integrados às ciências e às tecnologias. O conhecimento científico, nesse sentido, ele passa por transformações e precisa se adequar aos novos tempos e aos novos espaços escolares, onde uma forma de educação não substitui a outra, mas eles são complementos no processo do desenvolvimento intelectual e pessoal do cidadão. Quais são esses espaços possíveis? A sala de aula, a educação formal, que é uma educação institucionalizada, ela ocorre em espaços sistematizados. Suas atividades são assistidas pelo ato pedagógico e procura-se com a aquisição e construção do conhecimento que atendam às demandas da contemporaneidade nas diferentes disciplinas escolares. Os sistemas de educação precisamente institucionalizados, cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado, desde os primeiros anos da escola primária até os últimos anos do ensino superior e da pós-graduação. Ele está relacionado às instituições escolares, da educação básica e do ensino superior definidas na Lei 9.394 de 96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a escola, com todas as suas dependências, a sala de aula, os laboratórios, quadras de esporte, biblioteca, pátio, cantina, refeitório e outros espaços. Essa educação libertadora, como nos fala Freire, com essa citação que ele nos traz, se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos a ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam, cheios de significação. Então essa educação libertadora, ela tem que agregar todos os tipos de conhecimentos que são desenvolvidos nas diferentes esferas entre a informalidade e a formalidade no contexto escolar. Que educação informal é essa que estamos tratando? A educação informal é a que acontece em processos naturais e espontâneos. Por sua vez, ela é resultado das ações que permeiam a vida do indivíduo, a vida cotidiana. Ela ocorre nas experiências do dia a dia, ela tem função adaptadora e os conhecimentos adquiridos eles são passados para as gerações futuras. A partir desses conhecimentos informais, a escola agrega conhecimentos formais que expandem os modelos mentais dos aprendizes. Esses espaços informais de educação, onde é possível adquirir e agregar conhecimentos e novas habilidades através das experiências diárias e da relação com o meio. Sendo um processo espontâneo e que não é intencional, a educação informal possui muitas significações distintas. Ela está relacionada com um processo livre de transmissão de certos saberes e de habilidades, assim como a fala comum de um dado grupo,
as tradições culturais e demais comportamentos característicos de diversas comunidades presentes em uma sociedade. A educação não formal, ela ocorre fora dos espaços escolares, no próprio local de interação do indivíduo. Ela sofre as mesmas influências do mundo contemporâneo como as outras formas de educação, mas pouco assistida pelo ato pedagógico. Ela se desenvolve uma ampla variedade de atividades para atender os interesses de específicos e determinados grupos. Essa educação não formal, ela existe da intenção de determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora do ambiente escolar. Então, nesse sentido, a educação não formal, ela se configura por meio dos projetos sociais, dos projetos de extensão, em que há uma tutoria que orienta as atividades. A educação não formal é um tipo de ensino que pode ser presencial ou à distância e que está em posição intermediária entre a educação informal, que acontece de forma espontânea, e a educação formal, que acontece dentro do contexto escolar. Eles podem ser incluídos os espaços que são regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas atividades executadas, assim como temos em museus, centros de ciências, parques ecológicos, parques zoobotânicos, jardim botânico, planetários, institutos de pesquisas, aquários, zoológicos e outros. Esse vídeo, ele trouxe para você uma breve discussão acerca dessas relações do trabalho com esses tipos de educação, formal, informal, não formal, e ele traz para você uma reflexão de que nós, que sentimos a necessidade de mudar o mundo e acreditamos que é pela educação que vamos conseguir, que ela já está presente em todos os ambientes em que haja interação entre duas pessoas ou mais. Trago para você uma reflexão sobre em que medida que a educação profissional e tecnológica, que é oferecida pelos institutos federais, consegue associar essa educação informal, formal e não formal à rede de ensino, pesquisa e extensão, que será o que iremos discutir posteriormente. E seu projeto? E seu produto educacional? Como que ele se insere nessa dimensão? Agradeço a todos pela oportunidade. E é isso.